Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto, nenhuma, atenção, nenhuma, vou ler de novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Analisando essa cadeia hereditária, não, analisando o tempo verbal das palavras, portanto, nenhuma condenação há. Ele está falando no presente, não há condenação. Para quem? Os que estiveram? Os que estarão? Não, para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam. Ele não fala andavam, ele não fala andarão. Ele está falando anda. É no presente, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem escreve o texto de Romanos é Paulo. Paulo escreve para os judeus de Roma e os gregos romanos que moravam em Roma. As pessoas que estavam em Roma e estavam interessadas em aprender e conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Há quem diga, ok, o que eu vou falar aqui é conjectura, que esse povo era um povo que tinha ouvido a pregação de Pedro, ok? Pedro e João Marcos foram para Roma, pregaram o evangelho, creram, a igreja se estabeleceu e Paulo serviu como um dos doutrinadores apostólicos, trazendo a revelação das escrituras para esse povo, ok? Então, quem que é o povo que está lendo a carta de Romanos? Crentes recém-convertidos. Esse é o público-alvo. Crentes recém-convertidos e os velhos também convertidos que queriam aprender mais. Mas principalmente é para quem quer entender a doutrina cristã. O livro de Romanos é o livro principal da doutrina cristã. É o principal. A Bíblia ela tem um principal, que é a revelação de Jesus, que é João, e um principal da doutrina cristã, que é Romanos. Não que eles eliminem os outros, mas são os principais. Se você quer começar a ler a Bíblia, é João e Romanos. Ponto. Então, o que ele está dizendo? Não há condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso me mostra uma seriedade muito grande sobre a questão do estar em Cristo. Tem pessoas que vivem de experiências passadas, tá errado. E tem pessoas que postergam a sua experiência dizendo que quando eu for mais velho eu vou me entregar a Deus. Errado. O que você tem que fazer hoje é o dia de buscar ao Senhor. Hoje. Ontem não te sustenta mais. Amanhã pode não chegar. Mas há 5 anos atrás eu levantei a mão para o Senhor. Ok. Mas, cara, que interessante, a Bíblia é muito perfeita. Mas de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, se você não adicionar a tua fé, a fé aqui é a fé salvadora, tá? Ele está falando da fé da justificação. Eu vou desenhar para ficar fácil. Ele fala assim, não basta você ter aceitado a Jesus. Isso é a fé salvadora. Você tem que adicionar à fé salvadora uma fé que age, uma fé que tem ações, senão a sua fé é morta. Isso fala no livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Então eu creio no Senhor Jesus, sou salvo, sou justificado e eu permaneço na salvação, sendo santificado diariamente. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém vê a Deus. Então não basta você lá no congresso da sua igreja levantar a mão e falar eu aceito Jesus e parar por aí. Não, isso é passado. Aqui ele não está dizendo nenhuma condenação há para os que estiveram em Cristo Jesus. É para os que estão. Então o que pressupõe uma constância, um crescimento progressivo? Isso é interessante porque muitas vezes as pessoas olham para a situação atual delas e elas reconhecem que na situação atual delas, elas não estão muito bem. Então às vezes a pessoa... Eu vou dar um exemplo. Eu conheci um cara há pouco tempo que eu comecei a falar de Jesus para ele e ele virou e ele falou assim para mim... pastor, olha, tô ouvindo as suas lives e Deus tá falando muito comigo, só que eu não me sinto muito digno. Eu falei, por que você não é digno? Porque eu fumo maconha. Pera. Você tem que entender o quê? Apesar dele estar em Cristo Jesus, ele ainda é uma semente, tá? A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou uma boa obra, ele aperfeiçoa. O que é interessante é que eu nunca vou estar infalível, nunca. Mas eu também nunca estarei conformado com o meu erro. Estar em Cristo Jesus não significa ser infalível. Estar em Cristo Jesus significa estar inconformado com o erro. Então ele vem e fala, pastor, eu tô te ouvindo, eu comecei a ouvir, tenho problemas com a maconha, você quer parar? Quero. Então com certeza, no caminhar da sua vida, cada dia mais conhecendo a Jesus, cada dia mais andando com Jesus, você vai ficar mais cheio do Espírito e menos tentado pelas coisas da carne. E aí sim, por isso que ele fala aqui, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne. Porque não tem como a pessoa dizer, estou em Cristo Jesus, e andar segundo a carne voluntariamente.
Porque aqui, se você lê o não andam segundo a carne, e aí você fala, puxa vida, então eu tô lascado porque eu assisti uma pornografia, eu tô lascado porque eu falei um palavrão, tô lascado porque eu briguei com a minha esposa, tô lascado porque eu tive preguiça, tive ira, andei segundo a carne. Não, não. Ele não diz que você não pode tropeçar. O tropeço é uma infelicidade. Mas ele está falando sobre andar segundo a carne. Ele está falando sobre pessoas que permanecem no erro, aceitam o erro, não se incomodam com o erro, não buscam sair desse erro. Isso não é andar segundo o Espírito. A pessoa que anda segundo o Espírito, ela erra, mas ela não aceita errar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho que está bem claro. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Ó, o que a Bíblia diz? Ah, infelizmente, o pessoal do Instagram, agora vocês vão ter que, né, passar vontade. Mas é o seguinte, o que a Bíblia está falando? Antes de Jesus, o meu coração, ele era de pedra. E esse coração de pedra, ele é dominado pelo pecado. O pecado domina ele, o pecado ele corrói. Quando Jesus Cristo vem e ele modifica o meu coração, ele transforma o meu coração de pedra num coração de carne. O coração é transformado, fui transformado. Esse processo de transformar o coração de carne, de pedra em coração de carne, recebe o nome de justificação. Isso acontece na cruz. Na cruz, Jesus Cristo muda o teu coração para um coração de carne. Só que o problema está aqui dentro, ó. Nós tivemos a nossa carne, o nosso coração de carne feito, Jesus nos vivificou, só que nós ainda estamos nesse corpo de carne. Dá uma confusão aqui, porque coração de carne é uma coisa boa, mas viver na carne é uma coisa ruim. O coração de carne significa um coração com sentimentos, com sensibilidade, não um coração de pedra, que é um coração morto. Então essa carne do coração, presta atenção, é o oposto da pedra, tá? Então é um coração de pedra tornado um coração de carne. Mas o andar segundo a carne é ruim, tá? Eu tinha muito essa confusão, porque quando falava de transformar em coração de carne, eu falava, mas a carne é ruim. Não, depende do contexto. Depende do contexto. Então, o coração que ele é transformado por um coração de carne, você e eu, nós aceitamos Jesus. Ó, vocês lembram de tabelinha? De tabelinha não, como é que é o nome disso aqui? De gráfico cartesiano? É isso que é isso, gráfico cartesiano. Quando você aceita Jesus, você está aqui no marco zero. E aqui, essa linha demonstra vícios, pecados, problemas, dificuldades, está aqui. Só que quanto mais passa o tempo, ó, você tem uma quedinha, mas você volta com Jesus, aí você tropeça, aí você se enche de Jesus. Só que, ó, o progresso é crescimento, ó, tá crescendo. O que isso significa? Que ao longo do tempo, quanto mais vai passando o tempo, aqui em cima, o máximo aqui é Jesus. Aqui o topo é Cristo. E aqui embaixo é a linha do tempo. Ó. Quanto mais passa o tempo, mais você está ficando parecido com Cristo. Você está entendendo? Infelizmente o pessoal do Instagram não está conseguindo ver. Mas o que esse gráficozinho mostra? Esse gráfico ele mostra que quanto mais passa o tempo com Jesus, mais parecido você fica com ele. E qual que é essa figura no nosso coração? Essa figura é o seguinte: você estava com esse coração totalmente preenchido pelos seus vícios. Seja o cigarro, seja a maconha, seja a pornografia, seja a ira. E aí vem o Espírito Santo e ele começa a preencher esse coração através da palavra, através da comunhão com Deus, através da leitura da Bíblia, através da comunhão com os irmãos, através do louvor, através da meditação na palavra. Isso vai encher o coração. E aí, se você pegar e passar mais um pouquinho de tempo na presença do Senhor, o que acontece assim, passando mais um pouco de tempo? O seu coração vai ficando mais preenchido ainda. Então, o seu coração, que já estava quase preenchido de Jesus, agora fica cada vez mais. Esse processo, isso aqui é andar segundo o Espírito. Você não está ainda no nível de Jesus, só que você está crescendo, subindo, aprendendo, seu coração está se preenchendo. Então isso aqui é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Não há mais condenação para essa pessoa. Então não existe condenação, você está salvo, você não será salvo, você não será, não, você já é, a salvação é uma realidade, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz, ele pega todos os seus pecados, não só os cometidos, mas os cometidos, os que você comete e os que você irá cometer, todos esses Jesus Cristo já vem e já perdoa todos. Se você está em Jesus, não há condenação. Isso é
Meu Jesus, isso é precioso demais. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livra da lei do pecado e da morte. Aqui eu vou ter que explicar uma coisa para vocês um pouco mais complicadinha de se entender, tá? Vamos lá, vou ter que fazer o desenho aqui. A lei, a famosa lei, deixa eu escrever que fica mais profissional, né, gente? A lei é um conjunto de 613 mandamentos. Tem pessoas que acham que a lei são só os 10. Não, a lei é um conjunto de 613. Toda a lei, ela aponta para uma coisa só, para dizer o que é o pecado. O que é pecado. Então a lei vai dizer, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Todos os 613 mandamentos, eles só servem para mostrar o que é pecado. Então você vai ver que a lei, ela não tem a intenção de salvar. Ela tem a intenção de mostrar o que para Deus é pecado. Porque pensa comigo, se Deus não desse a lei, você poderia fazer o que você quisesse que não seria pecado. Para Deus definir o que é pecado, foi necessário que ele definisse a lei. Então quando vem a lei, automaticamente vem a condenação. Com a lei vem a condenação. Por quê? Porque todos pecaram, todos descumpriram a lei. Você pode pegar os 10 mandamentos e falar assim, eu não matei e não roubei, mas você já mentiu. Você é digno de inferno. Ah, eu não matei, não roubei, não menti. Mas você já pensou no sexo oposto? Você já olhou para a mulher do vizinho e falou, nossa, que gata? Ou para o marido do vizinho e falou, nossa, que gato? Então você já pecou também. Então é impossível alguém não ter cometido algum dos 613 mandamentos, alguma transgressão. Então, a partir disso, todos se tornam pecadores. Então a lei, ela serve como uma forma de condenar. Através da lei, o ser humano descobre o que é pecado e ele descobre que ele está condenado. Então é interessante porque a lei, ela tem uma ação exterior ao coração. Preste atenção, nossa, que coração bonitinho que eu fiz aqui, ó. A lei, ela tem uma ação exterior. Então, vou te dar um exemplo. Aqui é o coração do cara que não conhece a Deus. Ele não conhece a Deus. Então aqui dentro dele, ó, aqui tá, eu vou colocar um diabinho aqui, porque tá a maldade. Ele tá com vontade de maldade. Ele tá pensando em maldade. Aí vem a lei externa e diz pra ele, por exemplo, não adultere. A lei diz isso pra ele. Aí, gente, tem um problema, porque ele não tem o Espírito Santo no coração, esse cara. Ele não tem. E a lei diz não adultere. Só que o coração dele tá atolado de desejo de adultério. Ele quer. Então ele, como ele tem medo da lei, preste atenção. Como ele tem medo da lei, isso aqui é o religioso. Como ele tem medo porque a lei diz não adultere. Porque se você adulterar, você vai pro inferno. Então ele fica lá numa luta, porque o coração dele fala, ai que vontade de adulterar. Só que a mente dele fala, mas adulterar é pecado. Então ele fica preso. Por isso que é o peso da lei. Por isso que a Bíblia diz, né, que nós não andamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é andar debaixo da lei? É isso. O cara tá lá no coração dele. Que vontade de adulterar. Mas aí vem a lei. Se você adulterar é pecado. Ele fala, meu Deus, mas que medo do inferno. Aí ele fica, que vontade de adulterar, que medo do inferno. Quem me dera, Deus me livre. Deus me livre, quem me dera. Que vontade, mas não posso. Mas eu quero, mas eu não quero ir pro inferno. Quero trair, mas não quero ir pro inferno. Socorro, o que eu faço? Fica esse inferno em cima da vida da pessoa. Então a lei, ela tem essa função de demonstrar o pecado. Só que Jesus Cristo, quando ele morre por você e ele aniquila o poder da lei sobre os filhos, ele aniquila sobre os filhos, porque deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pessoas que confundem. Vem aquela dúvida, Jesus aboliu a lei ou não aboliu a lei? Porque ele fala lá em Mateus que não veio abolir, mas em Hebreus capítulo 7 diz que ele aboliu a lei. O que eu... Gente, entenda. O Hebreus capítulo 7 está falando sobre os filhos, ok? Sobre os filhos. Sobre os filhos, a lei que está agindo é a lei do Espírito, não a lei de Moisés. Mas Jesus não pode aniquilar a lei, por quê? Porque a lei age sobre ímpios e os filhos, antes dos filhos aceitarem, eles são ímpios, né? Então a lei age sobre o ímpio. Se eu tirar a lei de cima do ímpio, não existe mais pecado. Você está entendendo? Se o que é pecado é a lei que diz não adulterarás, ou não roubarás, e a partir do momento que eu adultero e roubo eu me torno pecador, se eu tirar toda a lei, não existe mais transgressão. Quem fala isso é João, em 1 João capítulo 3. Deixa eu confirmar se é isso. Abre a internet. Deixa eu ver se é... Não, então 1 João 1. Jesus, onde é que fala da lei? Oh, meu Deus do céu.
o pecado é a transgressão da lei. Isso é 1 João. Mas onde é que tá? Ué, tá aqui, 1 João 3, 4. Oh, meu Deus do céu, por que me ajudou? 1 João 3, verso 4. É, aqui, ó. É, que aqui essa tradução tá difícil. Deixa eu pôr na NVI. Olha aqui, verso 4. Aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, pois de fato o pecado é a transgressão da lei. Então o que é interessante aqui? Se eu retirar a lei, não existe mais pecado. Então Jesus ele não vai aniquilar a lei sobre a vida do ímpio, mas ele vai aniquilar a lei sobre a vida dos filhos. Por quê? Vamos lá para Hebreus capítulo 7. Só para vocês, a minha ideia hoje é ensinar a Bíblia para vocês. Hebreus 7, se eu não me engano, é verso 18. Aí, ó. O precedente mandamento, ele está falando aqui da lei de Moisés, é abrogado, é cancelado, é aniquilado por causa da sua fraqueza e inutilidade. De fato, a lei é inútil para salvar. Então, nós temos um outro mandamento. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Vou te mostrar isso em Romanos. Romanos capítulo 2, ó. A lei do Espírito da vida me livra da lei do pecado e da morte. Então você tem duas leis. Você tem aqui a lei Moisés e você tem aqui a lei do Espírito. Deixa eu só arrumar aqui para caber tudo. A lei de Moisés, ela também é chamada de lei de Levi, porque é a lei de Levítico, tá? Você vai encontrar isso no livro de Hebreus. E a lei do Espírito é a lei de Jesus ou Melquisedeque, como você encontra isso no livro de Hebreus capítulo 7. Então aqui, ó, quando ele fala sobre sacerdócio, ó, ele fala que a lei veio sobre o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico é o conjunto, eu tô mostrando, mas eu vou explicar para vocês. O sacerdócio levítico é a lei de Moisés, ok? São os 613 mandamentos. São os não podes. Esse sacerdócio está para condenar o ímpio, para mostrar para o ímpio que é pecado. Só que aí Jesus Cristo, ele cumpre nele a lei e ele estabelece uma nova lei. Está escrito aqui no verso 12, ó. Mudando-se o sacerdócio, também se muda a lei. Está escrito aqui, Hebreus 7, 12. Então ele fala, ó, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois foi sobre ele que o povo recebeu a lei, através de Moisés, qual necessidade haveria que outro sacerdote se levantasse? Quem é esse outro sacerdote? Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando aqui de Jesus. E ele até completa que não fosse segundo a ordem de Arão. Por quê? Porque Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, e a partir de Arão vieram os sumos sacerdotes. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: nós temos dois sacerdócios. Um da velha aliança, um da nova aliança. O da velha aliança está fixado nos 613 mandamentos. E esses 613 mandamentos é para condenação. Aí, do outro lado, nós temos o sacerdócio de Jesus, que é o de Melquisedeque, que ele traz outra lei, que é essa lei que está aqui em Romanos capítulo 8, verso 2, a lei do Espírito de vida. Então nós temos a lei do Espírito de vida e nós temos a lei do pecado e da morte. Então sobre o ímpio, voltando para o desenho, gente, eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Porque ninguém está comentando nada, então quando vocês ficam em silêncio é porque vocês devem estar prestando atenção, acho, né? E já foi meia hora, é impressionante, no verso 2 já foi meia hora. Mas vamos lá. No coração do ímpio, no coração do menino que é ímpio, ele está lá o desejo do adultério, só que tem o medo da lei que diz não adultere. Então se ele não peca, não é por amor a Deus, ele não peca porque ele tem medo. O que prende o coração dele na obediência é o medo. Só que tem um problema, o medo não aperfeiçoa, o medo não traz paz, o medo não traz crescimento, o medo só traz opressão. Então a tendência é que as pessoas que vivem debaixo de medo, elas ou vão viver depressivas, 2, ou elas vão pecar e elas vão desistir da vida cristã, ou 3, elas vão ser constantemente hipócritas, porque elas vão fazer algo que elas condenam. Ai, estão falando que está confuso. Confuso o quê? Tem gente dizendo que está confuso. É difícil, eu não consigo ser mais didático que isso, me perdoem. Eu estou no meu limite de simplicidade.
Então, o que é interessante, enquanto a pessoa ela vive debaixo da lei, debaixo da lei estão inclusos os 10 mandamentos, antes que alguém me pergunte, a pessoa ela vai viver com medo, depressiva. 2, ela vai desistir, porque é insuportável. Ou 3, ela será uma hipócrita. Então eu vou te dar um exemplo disso, tá? Quando errar, a pessoa pode desistir de tudo, né? Eu vou dar um exemplo disso. Chega o rapazinho na igreja, o menino e a menina, e aí eles falam assim pra mim: pastor, nós somos namorados. Eu falo: ok. Nós transamos. Eu falo: tá errado. Pastor, o que a gente faz? Se eu falo pra eles, preste atenção, se eu falo pra eles, não transem, não façam sexo, é fornicação, é pecado. Se eles não nascerem de novo, presta atenção aqui, se eles não nascerem de novo e eu trouxer a lei sobre eles, eles vão ou viver com medo do inferno, ou eles vão desistir e vão se entregar ao sexo, ou eles vão viver no sexo e mentindo pra mim, dizendo que tá tudo bem. Você tá entendendo? O que é necessário? É necessário, em primeiro lugar, que essa pessoa não seja uma pessoa presa na lei. Ela tem que ter a presença do Espírito Santo no coração dela. Porque quando a presença do Espírito Santo se faz real no coração dela, e ela tem um coração transformado, aí existe no coração dela uma força maior do que a do medo, que é o amor. É pelo amor. Quer ver? Ó, isso está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu explicar isso para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu acho que é o verso 15. 14, verso 14. O amor de Cristo nos constrange. Constranger é um outro sentimento diferente do medo. A lei traz medo, o amor traz constrangimento. O verdadeiro amor lança fora todo medo, disse a missionária esposa Elinéia. Isso é 1 João capítulo 4. Então o amor de Deus, ele te traz constrangimento. Sabe o que é essa sensação de constrangimento? É a sensação do não quero magoar, não quero errar. A sensação é essa. Você fala assim: meu Deus ele me ama. Jesus morreu por mim. Jesus Cristo transformou minha vida. Ele cuida de mim, ele me salvou, ele me chamou. E o teu coração cheio do Espírito Santo, aí você tem o desejo, você até tem o desejo, mas o nojo daquilo é tão grande que você fala: não quero isso, eu não quero porque eu amo Jesus demais, eu não quero ficar longe dele, eu não quero trair o amor dele, eu não quero entristecer ele, eu não quero. Então o ímpio, ele não tem esse entendimento. Então não adianta chegar o casalzinho na igreja, que ainda não nasceu de novo, e eu fale pra eles: não transem, senão vocês vão pro inferno. Eles vão falar: cara, mas eu nem tenho Espírito Santo. Eles não vão falar porque não entendem. Mas o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que falar: olha, é pecado sim. É pecado, tá? Tem que parar, mas vamos falar sobre o amor de Deus. Deixa eu te falar sobre Jesus Cristo. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Então você ensina sobre o erro, mas você não fica batendo. Senão você não resolve problema nenhum. Você fica todo culto batendo. É pecado, vai pro inferno. É pecado, vai pro inferno. É pecado, vai pro inferno. A pessoa ou fica com medo e depressiva, ou desiste porque é insuportável, ou ela se torna uma hipócrita. Ela vai dizer que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo da condenação. Então, gente, a questão aqui é muito mais do que ficar lutando contra os desejos, é encher o coração para que a presença do Espírito te faça dizer não para as coisas que te afastam do Senhor. Isso você consegue entender? Porque eu vou dar um exemplo prático disso. Estou na minha casa, estou sozinho, e a Elinéia sai para entregar biscoitos. Ou para visitar alguém, para orar por alguém, não sei. Estou sozinho. Aí, estou sem fazer nada. Estou com a mente desocupada. Aí, chega uma mensagem no WhatsApp, uma menina falando besteira. Aí ela fala uma baixaria muito grande. Aí eu vou deletar, bloquear, espero que você faça isso. Só que aí, eu vou ficar lá sentado no sofá, pensando no que ela falou. Aí eu vou falar: que vontade de responder para ela. Não, mas eu não vou responder. Ai, não, mas que vontade de responder. Não, mas eu não vou responder. Ai, eu vou cair. Se eu pensar assim, eu vou cair. Nós não conseguimos resistir ao pecado. Nós não conseguimos resistir ao pecado. Não conseguimos. Você não consegue resistir ao pecado. Você precisa da presença do Espírito para que a presença do Espírito em você
te dê o poder de resistir ao pecado. Aí sim. Então o que eu vou fazer? Aí eu recebo aquela mensagem, eu deleto, apago, o que eu faço? Eu coloco um louvor. Eu começo a falar de Jesus, eu escrevo sobre Jesus, eu mando uma mensagem para alguém, eu assisto alguma pregação, eu faço qualquer outra coisa para ocupar a minha mente, para que a minha mente não seja escravizada pelo desejo que está tentando tomar conta. Se você segurar o desejo humanamente falando, você cai. Em breve você cai. Mas se você colocar o Espírito Santo nessa história, aí ele vai impedir que você caia. Por quê? Porque daí seu coração vai estar constrangido. Você começa a pensar no que Jesus fez, você começa a meditar no que Jesus fez, você começa a falar dele. Eu entro aqui nos meus e-mails, começo a ler os e-mails, aí eu vejo aqui testemunho, vejo aqui, eu falo, Senhor, o Senhor é bom demais, o Senhor é amoroso demais. E aí todo sentimento péssimo, ele é lançado fora. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. Vocês estão entendendo? Isso é a lei do Espírito. A lei do Espírito, ela é diferente da lei do pecado. A lei do pecado, a lei de Moisés, é diferente. Porque a lei de Moisés trazia peso. E a lei do Espírito traz liberdade. Vou te dar um exemplo do que é a lei da liberdade. Eu uma vez conheci um rapaz que ele chegou na faculdade e ele era crente, muito crente. Muito de crente de verdade, não estou falando crente crentelho, ele era filho. E aí começaram, vamos pra faculdade, vamos pra festa, vamos pro bar, não sei o que, ele, não vou, não, vamos pro bar, não, você é um crente, você é preso, você é um crente preso, você vive preso em dogmas, você é preso em dogmas, você é preso, você não tem liberdade. Aí um dia ele ficou irritado e falou assim, na verdade, quem não tem liberdade são vocês. Eu tenho liberdade porque eu posso dizer não pras coisas que te prendem. Aí ele pegou, o cara tava, eu não aconselho vocês a fazer isso, tá? Foi uma tática que ele fez, ele não aconselho fazer igual. Mas aí o rapaz que estava provocando ele, que ele era preso, tava com cigarro na boca. Aí ele pegou o cigarro, fumou, soltou, devolveu o cigarro para ele e falou assim, ó, eu nunca mais vou fumar, sou livre. E você? Então a liberdade, na verdade, é você não estar preso no medo da condenação. Você não está preso no medo do inferno. Você não está preso no medo do pecado. Eu vou dar um exemplo para você de prisão maldita. Prisão maldita. A menina me mandou um e-mail dizendo que ela foi proibida de tomar a ceia na igreja dela porque a pastora chegou na casa dela e ela estava ouvindo música sertaneja. Aí a pastora disse que ela estava em pecado e incapaz de tomar a ceia. Essa pastora é uma burra. Essa pastora não conhece a palavra. Essa pastora ela é ignorante acerca das escrituras. Por quê? Porque se você pegar 1 João capítulo 1, texto que eu constantemente falo. 1 João capítulo 1, ele diz aqui no verso 8 assim, ó, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então se aquela pastora disser pra ela, você não pode tomar ceia porque você pecou, então aquela pastora também não pode, porque ela também peca. Todos pecam. Você acorda já pensando errado, você já acorda com pensamento impuro, você já acorda com raiva, você já acorda murmurando, você já acorda blasfemando, você já acorda reclamando que acorda cedo, você já acorda reclamando do seu trabalho, você já acorda reclamando do barulho, então já murmurou, já pecou, já tá lascado. Se fosse depender disso, você não ia poder tomar ceia. O que define a ceia? O que define? A ceia é para esses daqui, ó, aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne. Não quer dizer que ele não tropeça, não quer dizer que ele comete pecados, ele não anda no pecado, é diferente. Uma coisa é você errar e não se importar, outra coisa é você errar e você ter horror do erro. Eu erro e tenho horror dos erros. Falo, não quero, não aceito, odeio, quero andar com Jesus, eu não quero errar. Então por isso, a Bíblia diz que você deve tomar a ceia. Ela diz assim, 1 Coríntios capítulo 8, né? É 1 Coríntios, então é 11. Aqui, ó. Aí, portanto, qualquer um que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é o tomar indignamente? É tomar em pecado? Não, velho. Não. O tomar indignamente é isso aqui, ó. Vocês não têm casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Por quê? Porque eles iam para a ceia, ó. Olha o que ele fala aqui no verso 20. Vocês se juntam, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um pega antecipadamente a sua própria ceia, então um tem fome e o outro fica bêbado. Então o que Paulo está falando sobre tomar indignamente? É tomar a ceia sem saber o que está fazendo. O cara vai para matar a fome. Então ele está falando, ó, se você tem que tomar ceia indignamente, ou seja, sem saber o que você está fazendo, você será culpado do corpo e do sangue. E o que é então saber o que está fazendo? É você saber que a ceia é o momento da morte e da ressurreição. E é a cruz, a ceia é uma figura da cruz. E aonde que o pecador tem que ir? Pra cruz, meu Deus do céu. Então olha aqui o que ele fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
E se você estiver em pecado, não tome. Não é isso que ele fala. Ele fala, examine-se o homem, cada um a si mesmo, e coma do pão e do cálice. Examine-se e coma. Então isso é uma figura de que Deus ele quer que você analise a sua vida e veja o que? Senhor, sou um pecador, mas eu preciso da sua misericórdia. Eu quero a sua misericórdia, eu quero acertar, eu quero buscar, eu quero crescer. Aí Deus fala, examinou a si mesmo? Agora tome a ceia. É diferente do cara que fala, examine a si mesmo, porque tem gente que transforma a ceia num atestado de hipocrisia nojenta. Porque a pessoa transforma a ceia num pódio, numa medalha de honra. Só toma os infalíveis. Então a pessoa tá lá, olha pro cara do lado, aí ela toma a ceia como forma de dizer, eu não erro, eu sou perfeita. Perfeita, mentirosa, mentiroso, não é perfeito coisa nenhuma. A Patrícia tá perguntando, é certo ouvir músicas seculares? Minha filha, se eu falar pra você que é pecado ouvir música, eu tô dizendo que música é do diabo. O diabo não é dono da música, a música é de Deus. O diabo não é dono de nada. Só que existem letras que são agressivas. Aí não faz sentido você ouvir, porque vai atrapalhar a tua mente. Vai atrapalhar. Você vai lá ouvir um funk que só fala baixaria de partes íntimas. É impossível você ter a mente pura depois de ouvir uma música dessa. Então analise bem o que você tá fazendo. Agora, você quer ouvir você pega lá uma música, sei lá, pega uma música sertaneja bem dessas de raiz, no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Nossa, vai pro inferno porque ouviu o rancho fundo. Gente, ele tá falando de um rancho fundo, ele tá falando de uma casa na fazenda. Para de ser chato. É diferente de você pegar um funk aí e chão, senta até o chão, já era. Aí você começa a pensar besteira. Então você tem que ter muita sabedoria, porque daí o cara fala assim, é pecado ouvir música secular, beleza. Mas assiste filme, vai no cinema. Então, você é hipócritazinho mesmo, né? Meu Deus do céu. O que a Bíblia está falando é sobre você se misturar, fazer parte e aprovar aquilo que é desagradável a Deus. A gente tem que ser muito maduro, né, velho? Porque, pelo amor de Deus, se você falar pra mim assim, não pode ouvir nada que não seja crente. Mas o que define uma música crente? Porque eu conheço vários cantores que são chamados de crentes, não vou dar nomes, mas que já tá na terceira esposa, que escreve louvores, que ele busca fazer louvores pra vender. A intenção dele não é adorar a Deus, ele quer vender CD. Aí você tá lá cantando as músicas dele. Eu não vou falar nome, mas é uma pessoa conhecidinha aí. Não é crente, anda com um macumbeiro, crê nas coisas que macumbeiro e espíritas ensinam, tá lá no meio dessa galera, mas ele faz músicas e você canta as músicas e ele não quer saber de Jesus, ele quer vender CD pra você. Então isso é crente? Isso é uma música crente? E isso torna a música gospel? Música gospel? Aí você pega lá o pessoal que é o seu cantor gospel e se revela saindo do armário. Então você vai cantar as músicas dele? Ele saiu do armário, ele não é crente. Mas só porque ele fala Deus na música, a música é boa. Ah, vai te catar, gente. Pelo amor de Deus. Seja sábio, cara. Você tá no mundo. Você não é anjo ainda não. E na verdade nunca vai ser. Você está no mundo, você está nesse mundo. Não quer dizer que você vai se misturar com as coisas desse mundo, mas saiba filtrar, tá? Saiba filtrar. Você não vai ficar dentro de uma bolha. Que coisa horrorosa. E eu tenho raiva disso, cara. Porque a pessoa que fala que é pecado ouvir música secular, ela é hipócrita, velho, porque ela assiste filme, ela assiste TV, ela assiste novela, ela assiste, mas não bote uma música sertaneja, porque daí você não pode tomar ceia. Falsa. Que raiva de gente falsa. Eu vou ler só mais o verso 3 aqui e o verso 4. Aí a gente acaba. Que bom. Quase que deu pra terminar, porque são 39. Amanhã eu continuo. Quase que você achou que só em 2 daria, né? Impossível. Fazer uns 7. Por aí. Mas vamos embora, a gente vai lendo Romanos. Eu não estou falando pra vocês que vocês não têm que filtrar e vocês podem tudo. Não, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então não tem problema você ouvir uma música que não fale do nome de Deus. Não é pecado isso. Só que você tem que tomar cuidado com o que enche a sua mente, tá? Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você ficar enchendo a sua mente das coisas que não edificam, você não vai fortalecer o teu espírito contra o pecado. Entende? Então assim, você fala assim pra mim, Dani, tem problema eu jogar um videogame assistindo um seriado? Não tem um problema. Não é problema você fazer isso. Só que você vai ficar
10 horas por dia assistindo seriado, outras 5 horas por dia jogando videogame, você não vai estar nem um pouco firmado contra as astutas ciladas do inimigo. Por isso que você cai. Aí você vem e fala, estou com problema de masturbação, estou com problema de ira, estou com problema... Não, você não está com problema na masturbação em si. Seu problema não é a ira em si. O seu problema é que você está muito raquítico da presença de Deus. Esse é o seu problema. O problema está lá. As pessoas, elas querem tratar, presta atenção nisso, elas querem tratar os sintomas sem atacar a causa. Então o cara quer uma cura para a pornografia que ele é viciado. O cara quer uma cura para a ira que ele tem. O cara quer uma cura para a ansiedade dele. O cara quer uma cura para os traumas dele. Ele quer cura para o sintoma. Mas ele não ataca a causa. A causa desses sintomas é um espírito vazio do Espírito Santo de Deus. Entende? Então, eu vou dar um exemplo disso. A pessoa está carente. Ela está carente, está solteira, está com vontade de casar. Aí, ela está lá na casa dela e tal. E olha a ideia. Vou assistir um filme. Ok. A pessoa está carente, solteira e triste porque ela queria um relacionamento. Aí ela vai ver um filme. Ela bota um filme de romance. Um filme de drama. Aí a mente dela vai ficando triste. Aí ela bota, vou ouvir uma música. Marília Mendonça. Aí ela bota lá Maiara e Maraíza. Aí ela bota lá Bruno e Marrone. Meu Deus do céu. Se essa mulher não conhecer Jesus Cristo, ela vai terminar o dia chorando, bebendo, se lamentando e quem sabe se entregando para qualquer um só para satisfazer a carência. Então é isso que você tem que prestar atenção. Você tem que conhecer a tua intimidade com Deus para saber se algo vai ser saudável para você ou não. Você não tem que ficar perguntando, é pecado ou não é pecado? É pecado ou não pode? Pode ou não pode? Eu vou pro inferno ou eu vou pro céu? Não, seu tonto. Você tem que perguntar, eu vou glorificar Deus ou não vou glorificar Deus? Eu vou ter uma vida mais saudável ou não vou ter uma vida mais saudável? Eu vou andar mais perto de Jesus ou não vou andar mais perto de Jesus? Isso vai me ajudar a fugir do pecado ou isso não vai me ajudar a fugir do pecado? Você entende como as perguntas são tolas? Eu posso fazer tatuagem ou eu não posso fazer tatuagem? Meu filho, vai glorificar Deus se fazer uma tatuagem? Por que você quer fazer uma tatuagem? Por que você precisa? Você precisa de atenção? Você quer ter atenção? Você tá carente? Você tá sem ter o que fazer? Você tá com tédio? Se você tá com tédio, vai pregar na rua, meu filho. Vai entregar comida pra pobre. Vai estudar a palavra. Vai fazer momento de jejum e oração. Tá com tédio? Tédio é falta de trabalho. É falta de trabalhar por reino de Deus. Tô com tédio. Não, eu quero fazer a tatuagem porque eu quero postar no Instagram pra ganhar muitas curtidas. Carente de atenção. Carente de identidade. Carente de presença do Senhor. Carente, velho. Então não é uma questão de é pecado ou não é pecado. Posso na balada ou não posso na balada? Filho, você pode tudo. Você pode tudo. Agora, você analisa. O Espírito Santo vai te encher? Vai aumentar a tua presença? Vai te ajudar a viver uma vida santa? Vai te ajudar a ser mais próximo de Jesus? Por aí você já analisa. Eu não posso fechar o assunto. Aí a pessoa vem, só para citar sobre tatuagem. Mas em Levítico, no capítulo 19, diz, não fareis marcação em vossos corpos. Cara, que raiva de quem não conhece hermenêutica. Hermenêutica é a análise bíblica, analisando texto e contexto. Senão você cria pretexto. Você tem que saber quem disse, para quem disse, quando disse e o porquê que disse. Você tem que saber isso. Quando que Levítico 19 foi escrito? Quando o povo estava no meio dos cananeus. Qual é o problema dos cananeus? Os cananeus ofereciam os filhos para Moloque. Moloque era um deus com cara de boi que eles queimavam os filhos para esse deus. E aí quando eles queimavam os filhos para esse deus, a galera ficava batendo tambor, enquanto a criança berrava no fogo, e eles lá batendo tambor, e enquanto a criança berrava e eles batiam tambor, os pais cortavam os braços, eles faziam marcas. E é isso que o texto está falando, não marque os vossos corpos em favor dos mortos. Ele estava falando da prática dos cananeus, ele não estava falando de tatuagem. E a pessoa vem e fala que esse texto diz de tatuagem. Não diz. Tanto que o próximo versículo de Levítico 19, o próximo diz, não cortai a vossa barba em redondo. Então o cara não faz tatuagem, mas ele corta a barba em redondo. Vai pro inferno então, meu filho. Então você vai pro inferno. Por quê? Porque você está colocando a tua realidade nos 613 mandamentos. Só que nós não estamos mais debaixo dos 613 mandamentos, nós estamos debaixo da lei do Espírito. Então, o argumento que você tem que pensar é o seguinte, eu vou fazer uma tatuagem, ou eu vou na balada, ou eu vou ouvir essa música, ou eu vou fazer o que você quiser. Você tem que passar pelo crivo. Jesus faria. Isso agrada a Deus. Isso glorifica a Deus. Isso me traz mais perto de Deus. Isso é bênção para minha vida. Se eu falar para você, não assista mais seriado, é pecado. Tá, mas quando eu chego com a minha esposa no final do dia, tô cansado,
já fiz ao vivo, já respondi e-mail, ela trabalhei, estamos cansados. Aí eu deito abraçadinho com ela, gostosinho, banho tomado, cheirosinhos, coloco um seriado. Você vai falar pra mim que isso é maldição pra minha vida? Você é tonto, cara. Você é religioso. Então, a lei do Espírito, para quem é religioso, isso que eu tô falando parece rebeldia. Por quê? Porque passarinho que viveu na gaiola não sabe como é que é a liberdade de voar no céu. Ele não sabe. Ele não sabe como é que é viver fora do medo da religiosidade. E Jesus ele vem para tirar você da religiosidade, mas não para te transformar num libertino. Jesus ele chama para a liberdade, mas não para a libertinagem. Nós temos os dois extremos, o religioso que não faz nada por medo do inferno e o libertino que faz o que ele quiser achando que a graça lhe basta. É a hipergraça e é a religiosidade. Os dois estão errados, mas existe o meio. O meio é a sobriedade, é a sabedoria, é o entendimento, é a intimidade. Liberdade com entendimento. É isso que Jesus Cristo quer que você tenha. Vamos devagar. Era impossível a lei salvar, por quê? Porque estava enferma pela carne. Jesus Cristo, isso aqui vai ficar confuso, mas eu vou conseguir. Existem duas realidades na Bíblia, que a realidade é chamada, uma delas é velho homem, e a segunda é natureza terrena. Eu vou te explicar, não precisa ficar preocupado, tá? Velho homem e natureza terrena. O velho homem é um vírus. É o vírus do pecado. Ele vem desde Adão. De Adão, Adão pecou e dele passou o vírus do velho homem para o seu filho. E de filho para filho até chegar em você. Então todos... Dani, você hoje está muito nervoso. Não estou nervoso, não. É meu jeito mesmo, eu sou acelerado quando eu falo de Jesus, mas eu tô bem, obrigado por se preocupar. Mas eu vou pedir temperança para Deus, pode deixar. O velho homem, então, ele é o vírus, ele é a condenação, ele é o veneno, tá bom? O velho homem é o veneno. E a natureza terrena é a nossa carne, que ela é, preste atenção, contaminável. A carne, então eu vou dar um exemplo muito bobo. A natureza terrena é como se fosse o pulmão. Pulmão. Ela pode ser saudável ou ela pode não ser saudável. E o velho homem é o corona, é o Covid, na verdade, né? Porque é a doença. O coração saudável é um coração sem Covid. Mas se o Covid entrar no pulmão, o pulmão fica doente. Por quê? Porque ele é contaminável, ok? O que isso quer dizer? A natureza terrena é a nossa carne. Nós nunca, nessa vida, ficaremos livres do pecado, porque nós sempre estaremos nessa carne, na terra. Isso a Bíblia diz, olha só que interessante esse texto, 2 Coríntios 5, olha aqui. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, tem outras traduções que dizem o tabernáculo terrestre. Essa temporária habitação terrena é a carne. É isso aqui, ó. Carne, carbono, feita de carbono, tecidos, ossos, nervos. Isso aqui é o externo, é a casca externa. E essa casca ela é contaminável. E toda essa casca de todos os seres humanos, ela nasce já contaminada por causa do vírus do velho homem. Por causa do pecado de Adão. Então o velho homem é o pecado de Adão e a natureza terrena é a nossa carne. Vocês entenderam isso? Quando Jesus morre na cruz, preste atenção aqui. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, olha que interessante isso aqui. Aqui, verso 6. Sabemos que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Então, ó, eu vou colocar aqui o ímpio. Ímpio, ele é... Jesus, aumenta aqui pra mim. O ímpio, ele é velho homem, mais natureza terrena. Esse é o ímpio, ok? Ele é uma natureza terrena totalmente contaminada pelo velho homem. Já os filhos, eles são novas criaturas, mais natureza terrena. Isso por quê? Porque quando você vê aqui o texto, ele diz que o velho homem foi com ele crucificado. Então o velho homem, para os filhos, está morto. Só que você vai ver esse texto aqui, ó. Fazei, pois, morrer.
é o Colossenses 3,5, é que eu não lembro em qual tradução que tá. Eu sei que é Colossenses 3,5, Almeida Revista Atualizada. Olha lá, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Interessante. Nossa, olha o cheiro de churrasco, Elinéia. Pois é. Que raiva, que inveja gospel. Nossa, vou descobrir qual vizinho é, vou lá na casa dele. Como que o Paulo está falando para os irmãos de Colossos que eles têm que fazer morrer a natureza terrena? Porque Cristo não morre pela natureza terrena. Jesus morre com o velho homem. E eu vou explicar para vocês na prática isso. Então, o velho homem é com ele crucificado, mas a natureza terrena continua. A natureza terrena continua pentelhando. Então você vai ter aqui, a figura é essa aqui, ó. Você é uma carne, ok? Você é uma carne e você é uma alma contaminada pelo pecado. Você é uma alma contaminada pelo pecado. Quando Jesus Cristo, ele vem e ele morre com você, ele vem e ele aniquila esse velho homem, ele aniquila, a carne continua igual, a carne não muda, a carne é carne, não se converte carne. Porém, o homem interior é novo. Por isso que você, por fora, é a mesma pessoa, mas por dentro não. Porque por dentro você é, de acordo com 2 Coríntios, ó, 2 Coríntios 5, ele diz assim no verso 17. Ele diz que você é, ó, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Tá vendo? As coisas velhas se passaram, aí isso corrobora com o texto 1 que diz, Romanos 8:1, que diz que não há mais condenação. Porque ele está dizendo aqui que as coisas velhas se passaram, as condenações, e tudo se fez novo. Então o que é interessante? Você é uma nova criatura, só que você continua tendo a natureza terrena. A natureza terrena é a carne, a nova criatura é o novo homem. O velho homem morre pro filho, no ímpio ele continua. E acabou aqui. Viu? Deu 10 minutos lá. É, mas eu vou terminar. Então, nossa, que desafinado que eu dei aqui. Então, por que ele tá falando? Ó, vamos voltar pro 8:3 que você vai entender, a gente já termina aqui, tá? Porque, nossa, tem bastante pessoas aí, 240 pessoas, mas vamos lá. O que era impossível à lei, era impossível salvar o velho homem, porque o velho homem já estava condenado, isso é João 3, 17 e 18, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a natureza terrena estava doente. Deus enviou o seu filho, amado sim, mas aqui diz, não, mas aqui é outro texto, aqui ele diz que ele enviou o seu filho em semelhança da carne, para, na carne, ele condenar o pecado. O que quer dizer? Então vamos lá, Jesus Cristo, ele tinha a natureza terrena, mas ele não tinha velho homem. Então, deixa eu escrever isso aqui para não ficar confuso. Então Jesus ele veio em natureza terrena, mas não tinha velho homem. Então na verdade Jesus Cristo ele vem numa carne contaminável, tá? Porque, nossa, ficou um buraco aqui, mas tudo bem. Jesus ele tinha a carne de Jesus, ela era contaminável. Jesus ele foi tentado. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, Hebreus capítulo 4, mas em nada ele pecou. Só que Jesus, se ele não tivesse vindo em natureza terrena, seria impossível para o diabo tentá-lo. E por que isso? Porque, gente, a lei, ela mostrava 613 mandamentos que diziam, se alguém cometer isso, é pecador. Mas tinha um segundo segredinho na lei. Se alguém não cometer isso, é o Messias. Entendeu? A lei, ela servia... a lei ela servia para condenar e ela servia também para mostrar quem é o perfeito, quem é o infalível. Então Jesus ele vem com uma carne que Jesus ele podia pecar, só que ele não deu ouvidos à tentação do diabo. Então ele cumpriu a lei. Por isso que ele fala, ó, não vim abolir, mas cumprir. Está aqui em Mateus 5, ó. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Aqui ele está falando revogar para todos, né? Porque foi o que eu expliquei no começo. Ele revogou para os filhos, mas ele não revogou para todo mundo, porque os ímpios continuam debaixo da lei, e eles são condenados por causa da lei. Mas Jesus Cristo veio cumprir. Por que ele veio cumprir? Para que ele pudesse receber o título de Messias, o ungido, aquele que não pecou. Só que para ele poder receber o título de Messias e de ungido, ele tinha que ser tentável.
Se ele viesse em natureza divina, ele não seria tentável. Como que ele ia vencer o pecado sem ser sujeito ao pecado? E é exatamente o que a Bíblia está falando aqui em Romanos. Então ele veio, Deus enviou o seu Filho em semelhança do pecado, da carne do pecado, aliás, para que pelo pecado condenasse o pecado na carne. Então Jesus ele tem que nascer de uma mulher. Aqui vai um outro ensino para vocês. Isso aqui é louco demais, gente do céu. Que pena que tem pouca gente vendo, mas amém, né? Deus sabe, né, Linéia? Não tem poucas pessoas, não. Ah, tem sim, cara. É que me dá raiva ver aqueles ao vivo da mulher gritando em língua estranha, não falando nada com nada. Faz comparação, faz o que Deus te mandou fazer. Beleza. Aí, aqui, ó. O que eu ia falar? Ah, sim. Maria. Olha que interessante. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, que por um homem... Aqui, ó. Romanos 5,12. Olha o que diz. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Ele não diz que foi pela mulher. Ele diz que foi pelo homem. Então nós temos o quê? Nós temos aqui Adão, ok? E nós temos aqui a Eva, como uma figura do casal homem e mulher. Eles vão ter um filho. Aí vai nascer o filho. Por causa do homem, aqui está o homem, esse menino nasce com o velho homem. É passado pelo pai. O pai passa o pecado. A mãe não passa o pecado. A mãe, ela passa a natureza terrena. Então, o pai passa o velho homem e a mãe a natureza terrena. Por isso que ela gera a criança. A natureza terrena é gerada no útero dela. Então, o que é interessante? Quando Jesus nasce, ele nasce de Deus mais Maria. Aí vem a Maria, como ela não é transmissora de velho homem, porque o velho não é porque Maria é santa, gente. Para de viajar. O velho homem, ele não é passado por mulher. Deus podia ter escolhido qualquer mulher, que Jesus nasceria santo do mesmo jeito, porque o pecado vem do homem. Então, quando Jesus nasce, Jesus ele não tem velho homem, porque ele nasce de Deus, ele nasce da semente de Deus. Só que ele tem natureza terrena, porque ele nasce de Maria. Vocês entenderam isso? Então Jesus vem com a natureza terrena, mas não com o velho homem. Então Jesus ele não era contaminado pelo pecado, mas ele era ele era possível, ele era sujeito de cair. Então é incrível, porque quando você vai ver em Hebreus 4, que ele... Aqui, Hebreus 4. Você vai ver que nós temos um sumo sacerdote aqui, ó. Que como nós não temos um sumo sacerdote que não pode ter compaixão das nossas fraquezas. Mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado porque a natureza terrena de Jesus era uma natureza humana. Então era uma natureza que tinha desejos sexuais, era uma natureza que tinha fome, era uma natureza que se cansava, era uma natureza que tinha ira. Só que ele não era dominado pelos desejos da natureza. Suscetível, boa palavra, Ivan. Jesus ele era suscetível a pecar, mas ele nunca pecou, porque ele sempre foi dependente do Pai. E é interessante que por ter sido dependente do Pai, é que ele venceu o pecado na carne. E aí ele pôde morrer. Porque se Jesus viesse na natureza divina, ele não morreria, gente. Como é que mata a carne de Deus? Deus não morre. Então Jesus ele aceitou vir como ser humano. Filipenses 2, olha aqui. Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas ele fez o quê? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então você vê que Jesus ele veio como homem, para como homem não cair no pecado e morrer como homem, porque senão ele não morreria. Então é por isso que nós hoje temos o perdão dos nossos pecados, porque como Jesus passou por essa vida sem pecados, ele pôde na cruz assumir o meu e o seu lugar. Então Jesus ele morre, só que ele não pecou. Então ele fala, não, eu não vou morrer por mim, mas eu vou morrer por você. Então ele assume o seu, porque ele não tinha o dele. Ele poderia. É como um exemplo bem besta disso, bem besta, é como se eu tivesse uma carteira de motorista sem nenhum ponto. Aí eu assumisse o ponto de alguém que tem. Como eu não tenho ponto nenhum, eu vou assumir o seu. E aí você tá com a carteira limpa a partir de hoje. É isso que Jesus fez. Ele morre
leva o meu pecado, leva a minha transgressão, morre comigo, leva o velho homem, me torna nova criatura, mesmo eu estando nessa natureza terrena. Ok? Velho homem e natureza terrena. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse. Qual justiça da lei? Justiça aqui que ele está falando é a alma que pecar, essa morrerá. Então, como todos pecaram, Romanos 3:23, todos deveriam morrer. Então, quando Cristo morre na cruz, ele cumpre a justiça da lei. Em nós morremos com ele, ele morreu, eu morri com ele, a dívida está paga através da morte. Se o salário do pecado é morte, morri, paguei o pecado. Isso só serve para nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que o ímpio ainda está debaixo da lei. Porque ele não teve ainda o cumprimento da lei nele. Porque ele não morreu com Cristo. Então por isso que ele é condenado como pecador e vai para o inferno. Porque ele transgrediu a lei. E nós não vamos para o inferno por quê? Porque a lei já foi cumprida. A ira de Deus já foi cumprida em Jesus comigo na cruz. Então eu estou... Aí você volta para o Romanos 8:1. Por isso não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque eles não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Beleza? Romanos capítulo 8, verso 1, 2, 3 e 4. Muito bem explicadinho. Graças a Deus. Beleza, gente? Agora vou terminar de responder os e-mails, vou mandar as crônicas. Por que você ainda não mandou e-mail para você receber as crônicas? Por que você está enrolando? Manda aqui para mim, daniel.sade@uol.com.br. Eu vou mandar para você as crônicas. Se você quiser ser um dos que mantém essa obra, Senhor, toque corações, aí tem lá os dados, aí você pode fazer parte, vamos pra cima, que essa obra não vai parar, em nome de Jesus, nunca vai parar. Questão financeira, nunca, em nome de Jesus. Gente, beijo, 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 quem puder ajuda aí curtindo, compartilhando, porque eu acho que é precioso demais pra guardar, né? Graças a Deus, preste atenção, graças a Deus, glória a Deus, é tudo dele, tudo por ele, tudo para ele.